se você está meio perdido, se você não acessou as redes sociais nos últimos dias, deixa eu te relembrar, né? Porque no dia 13 de abril saiu a notícia de que o Ramagem tinha sido detido pelo ICE, a Polícia Americana de Imigração. E o que ocorreu depois, vocês sabem, é que o Andrei Pinóquio e a Polícia Federal resolveram meter o caô, o migué, de que essa prisão era fruto de cooperação internacional contra o crime organizado entre o Brasil e os Estados Unidos. Não deu nem para fazer tic-tac, 72 horas, aguardem 72 horas patriota, porque em menos de 72 horas depois, o Ramagem foi liberado por motivos que eu já havia esclarecido anteriormente no meu X. E eu confesso que eu achava que não tinha como o Andrei Pinóquio se enrolar mais nas suas próprias mentiras. Porém, ele me surpreendeu e decidiu dar uma entrevista desastrada à Globo News falando sobre esse caso após a comunicação oficial do governo americano corroborando tudo aquilo que eu vinha dizendo. Então, eu resolvi começar o programa de hoje reagindo a essas mentiras e falando um pouco mais sobre o que vai acontecer. Mas para isso eu preciso que você veja o que disse o Andrei, porque eu acho que vocês não assistem a Globo News, como eu também não. O Ramagem, pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Os vídeos sempre começam fora do ponto. Quem prendeu o Ramagem, pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Foi ele abordado na rua. O senhor me corrija se eu estiver errado. E o correto, quer dizer, o que determina o memorando entre o governo brasileiro e o governo americano é que o nosso oficial de ligação deveria se comunicar com o ICE. E quem deveria acionar a polícia de Orange era o próprio ICE, é isso? Otávio, a informação não está correta. Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito e a partir da identificação de uma infração de trânsito, solicitada a documentação e identificado que ele estava com visto cancelado. Esse era o plano. Pelo próprio ICE. É isso que é preciso esclarecer. E aí foi adotado todo o procedimento que não diz respeito à Polícia Federal. Isso diz respeito às agências norte-americanas. E assim que foi feito. Então, é por isso que eu digo, nós precisamos colocar a bola no chão, nós precisamos colocar o raciocínio em ordem para que... Cuidado que ele vai botar a bola no chão e vai botar o raciocínio em ordem. A gente não se deixe, muitas vezes, ser induzido por comentários que não guardam nenhuma relação com os fatos que realmente aconteceram. Pois é, por isso que eu estou insistindo na pergunta, para entender, porque sem a gente entender... Não, é ótimo e nos permite ajudar nesse Se a gente não entender como é que foi feita a prisão, a gente não chega. Porque se foi uma infração de trânsito, foi uma prisão aleatória. Né? Ele não sabe botar a seta, prende, aí depois vai ver a documentação, aí não é fruto de cooperação. Se for... O Otávio percebeu. Né? Uma prisão de trânsito, isso que eu não entendo. Otávio, é óbvio que é fruto de cooperação, porque a informação que chega ao ICE, chega ao agente de trânsito, chega a quem for, ela partiu da Polícia Federal. A informação chegou ao agente de trânsito? Então não foi uma parada de trânsito? Brasileira. A informação é toda que as agências americanas têm, se não fosse a cooperação internacional, não teriam. Então eu não estou aqui entrando, esmiuçando o detalhe, porque já chegaram e vejam isso é... Mas que cooperação internacional? Afinal, ele foi solto? Visível. Chegaram a dizer que o colega teria feito diligências, teria feito vigilância, que teria feito não sei o quê. Isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui se o colega iria fazer isso. Assim como disseram que o colega estaria enganando as agências americanas. Vejam que negócio de maluco, Otávio, com todo respeito. Eu também acho. Então, eles que têm as bases de dados, eles que cancelaram. Esse aqui é o ponto mesmo. Eu também acho coisa de maluco. O visto desse foragido que nós estamos aqui comentando, eles é que têm todas as suas bases de dados. Não cancelaram visto nenhum. Às vezes é que tem toda essa conexão e nós então levaríamos um fragmento de informação para que pudesse... É um negócio que não faz parte do protocolo da atuação da Polícia Federal no Brasil ou no exterior. Então é sim fruto da cooperação internacional, porque se não fosse a cooperação, as agências americanas não teriam os dados que levaram esse e levaram 49 outros foragidos da justiça brasileira à prisão. Então agora entendi, desculpa insistir só para esclarecer vocês. Ele é preso por uma infração de trânsito, não botou lá a seta, freou, fez alguma barbeiragem. Ele é preso por barbeiragem de trânsito. Aí quando vão ver quem é o motorista barbeiro, aí entra a cooperação internacional. Ó, esse é um criminoso, é um foragido do Brasil. É isso, né? Correto. Tentou arrumar para ele. Mas é óbvio que a gente vai chegar lá, porque, primeiramente, de fato, é verdade que se achava, inclusive era o que a esposa do Ramagem achava, que a detenção, a parada inicial, por isso que se você olhar a minha nota, eu disse que inicialmente ele foi parado por uma abordagem de trânsito, que ela teria acontecido porque aconteceu pelo Florida Highway Patrol, que é uma autoridade que basicamente verifica o trânsito, que eles teriam parado o Ramagem. Né? O Ramagem achou. Porque essa foi a desculpa. Essa foi a forma que o criminoso expulso hoje dos Estados Unidos, o delegado Marcelo Ivo, dessa Gestapo do Andrei, a forma que ele inventou para fazer parecer de que tinha sido
uma ação legítima. Mas o que nós depois viemos a saber pelas próprias autoridades americanas é que o Florida Highway Patrol estava agindo informalmente a pedido do Marcelo Ivo. E eu digo a vocês que é claro que o Florida Highway Patrol está errado, e é claro que isso está tendo já repercussões em investigações internas aqui nos Estados Unidos. Hoje nós já sabemos que o mecanismo utilizado para pretexto para pregar o ramagem foi uma infração de trânsito. Agora, qual seria essa infração de trânsito? Porque, afinal, ramagem não foi nem multado. Vou até perguntar a ele, mas me falou que não teve multa nenhuma. Mas beleza, vamos para a última embolada dele, que também é muito boa. Bota aí mais uma. Desse mundo de rede social que tem um bando de malucos falando coisas que não sabem, que não são verdadeiras. São coisas que precisa separar. O princípio da reciprocidade, como regra geral, ele rege as relações internacionais. E nós, policiais, temos esse acordo com as agências. À medida que uma agência retira as credenciais do meu policial, eu retiro as credenciais do policial norte-americano que está aqui. E digo isso, faço com muito pesar. Porque eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo e eu torço para que a gente consiga sentar à mesa, dialogar, conversar e poder dar continuidade com absoluta regularidade. Isso é uma coisa. A outra é a questão que o Itamaraty está tratando. Eu estava em viagem ao exterior, chegamos essa madrugada, conversei com o chanceler, com o nosso ministro Mauro Vieira, e o Itamaraty também, no campo da reciprocidade diplomática, tem feito reuniões, tem feito contatos, mas, repito, é preciso que se tenha alguma formalização, que se tenha um comunicado oficial e formal da nossa contraparte para que as coisas aconteçam. Agora, nós, de imediato, repito, com pesar, eu retirei as credenciais hoje desse servidor dos Estados Unidos que aqui estava. Isso, na prática, significa o quê para o nosso assinante? Ele também vai voltar? Como é que vai ser? Não, de maneira alguma, tanto o Marcelo Ivo não foi expulso dos Estados Unidos, como nós não vamos expulsar ninguém aqui do Brasil, nós, que eu digo, Polícia Federal. Não é nosso papel isso. Repito, o Itamaraty está fazendo o seu diálogo, está fazendo as suas tratativas, e aí são questões que envolvem a diplomacia brasileira, a diplomacia norte-americana, e no meu caso, no nosso caso, envolve a cooperação entre agências policiais. Quando você fala retirar credenciais, eu queria que o senhor explicasse isso para o assinante. Esse policial norte-americano, que até então trabalhava dentro de uma unidade nossa da Polícia Federal, ele deixa de ter acesso a essa unidade, deixa de ter acesso a algumas bases de dados que nós fornecemos para essas cooperações, assim como o nosso servidor lá em Miami teve. Andrei Pinocchio, veja que paradoxal, né? Alguns minutos mais cedo na entrevista, você está dizendo que o Marcelo Ivo não foi expulso, mas que voltou ao Brasil por determinação sua. Foi você que determinou. E aí você agora está dizendo que retirou as credenciais do cara dos Estados Unidos por reciprocidade. Ora, se o cara não foi expulso e foi você que mandou ele voltar, não tem motivo nem para discutir a expulsão de um americano. Você está desmentindo assim mesmo em entrevista. E eu vou te falar, tá? Eu conversei com algumas pessoas que estavam na entrevista. A repercussão foi bem ruim, tá? Bem ruim, Andrei. E, obviamente, eu conversei também com pessoas do governo americano. Obviamente, informando a eles a posição do Andrei no Brasil. E eu vou falar para vocês, lidaram com toda a naturalidade. Assim, óbvio que já esperavam esse tipo de reciprocidade. Eu perguntei, vai haver alguma reação, uma resposta à posição do governo brasileiro? Você imagina se a gente vai bater boca com o governo do Brasil. Imagina. Já foi dito tudo que é necessário. E, de fato, eles foram muito claros na nota dizendo que o Marcelo Ivo foi expulso. Mas eles ainda me fizeram um tic-tac. Eu também. Paulinho Tic-Tac também sofre os seus tic-tacs. Do tipo, aguardem cenas dos próximos capítulos. Então, pelo visto, a resposta vem com ações e não com palavras. Que ações são essas? Bom, eu não posso dizer aqui quais são. Porque eu não sei. Eu não sei de tudo. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria em uma ação que faria que o governo brasileiro ficasse desesperado e não conseguisse se conter. O que eu acho que o governo americano pode fazer e que levará o governo Lula ao desespero. Eu acho que a forma que o governo americano pode reagir de forma mais efetiva, que vai causar mais desespero, não só no governo Lula, mas no regime, é com a designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. E por que eu sei que isso causa desespero no regime? Ora, primeiro porque eu testemunhei, em primeira mão, o lobby do Mauro Vieira, desesperado, tentando impedir isso no mês passado, a qualquer custo. Eu vi. Saiu na imprensa. Itamaraty manifestou ao governo Trump oposição ao Brasil.
a oposição à classificação do PCC e do Comando Vermelho como terroristas. Eu contei aqui a história das ligações do Mauro Vieira para o Rubio, do desespero do Mauro Vieira num domingo para impedir que isso acontecesse naquele final de semana. Eu vi, ninguém me contou. Agora, segundo, porque como a gente já falou aqui, este é um assunto extremamente impopular para o governo Lula. A classificação dos Estados Unidos, do Comando Vermelho do PCC, coloca o governo do PT, do Partido dos Traficantes, em uma posição que é eleitoralmente indefensável. Eu mostrei aqui no programa de ontem a pesquisa da Quest, que mostrava que 72% dos brasileiros apoiam essa designação. Ontem, passamos aqui, deveria estar até aqui aparecendo para vocês, 72% dos brasileiros apoiam a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. O que significa que até mesmo uma parcela dos eleitores do Lula apoiam essa pauta. Por isso que eu digo que quando chega nesse assunto, o Lula fica numa situação em que ele tem que fazer? Ele tem que defender abertamente organizações narcoterroristas odiadas pela população brasileira. A terceira razão pela qual eu sei que esse é o calcanhar de Aquiles do governo é a forma violenta com a qual o regime reage à mera menção, cada vez mais óbvia, da conexão do narcoterrorismo com o sistema no Brasil. Ora, a gente lembra que em 2022 esse era um dos assuntos proibidos de se tratar durante as eleições. Nós noticiamos também e falamos aqui sobre o novo inquérito que o Alexandre abriu contra o Flávio Bolsonaro, justamente em razão de associações dessa natureza. Aliás, hoje saiu a reportagem do Paulo Capelli dizendo que a PF estava perguntando ao Lula se ele queria ou não denunciar o Flávio PGR por causa disso. Agora, mais recentemente, eu mesmo fui surpreendido com a notícia de que eu tinha sido alvo de uma nova ordem judicial de censura nas minhas redes sociais, e adivinhem qual era o tema do post censurado. A gente, obviamente, noticiou e falou sobre o novo inquérito que o Alexandre abriu sobre o Flávio Bolsonaro, justamente proibindo essa associação, e mais recentemente eu fui surpreendido com essa notícia aqui, de que eu tinha sido alvo de uma ordem judicial de censura justamente por ter falado sobre esse tema. E o que era o assunto? Na minha postagem, eu reagia a uma reportagem do Metrópolis sobre um relatório oficial do próprio Departamento de Estado que citava o Brasil como sendo um dos principais países fornecedores do narcoterrorismo em nível global. Então, você tem uma reportagem de um veículo de mídia mainstream sobre um relatório oficial do Departamento de Estado americano. Eu posto e sou censurado. O que dizia esse relatório que eles não querem que você veja? A informação era muito clara e objetiva, porque ao lado de China, Venezuela, Coreia do Norte e Colômbia, justamente todos os países que têm uma relação próxima ao governo Lula, o Brasil estava sendo apontado como uma das principais fontes de substâncias químicas precursoras ou essenciais à produção de narcóticos ilícitos. Ao lado de China, Venezuela, Coreia do Norte e Colômbia. Todos os países amiguinhos do Brasil, do Lula. E o Departamento de Estado colocou. Então, o Brasil também é uma das principais fontes. Era só isso que dizia a reportagem. Que foi retuitada na minha conta americana pelo próprio Jason Miller, já conhecido aqui do programa, conselheiro do presidente Trump. E aí, diante disso, eu me pergunto, e te pergunto, o que é que o governo Lula, o judiciário brasileiro e o regime não querem que a gente saiba? Por que não pode falar disso? Por que eu não posso citar um relatório oficial? Ah, mas eu vou. Não adianta me censurar. Esse assunto será... Deixa eu apavorar vocês. Tic-tac. Esse assunto será um assunto global nesse ano.
Eu diria que assim que os Estados Unidos terminarem as suas ofensivas no Irã, eu duvido que eles não voltem os olhos para a América Latina, que a gente volte a ser a bola da vez, e a política do governo americano para o mundo inteiro é desmontar os narco-regimes. Esse relatório foi citado por toda a imprensa. O Brasil, citado como um dos principais países do narcotráfico, também saiu uma reportagem até no Wall Street Journal, chamando a atenção para o PCC como uma potência global de cocaína. É o maior jornal dos Estados Unidos falando disso. Vejam, o próprio governo dos Estados Unidos publicou um vídeo que traz a porta-voz do Departamento de Estado em língua portuguesa, Amanda Robertson, explicando a razão para classificar o narcotráfico como terrorismo. Eu vou passar o vídeo aqui. Boa sorte censurando. Cartéis que operam em nosso hemisfério estão entre as organizações mais perigosas do mundo. Não, tem que acertar o ponto do Os vídeo. cartéis que operam em nosso hemisfério estão entre as organizações mais perigosas do mundo. Esses grupos se apoiam no medo e na violência para controlar comunidades, traficar drogas e minar a soberania dos estados. Seus métodos não são apenas criminosos, são terroristas. E é por isso que os Estados Unidos designam certos cartéis como organizações terroristas estrangeiras. Essa designação não é apenas um rótulo, é uma ferramenta poderosa que bloqueia seus ativos, proíbe pessoas sujeitas à justiça dos Estados Unidos de realizar negócios com eles e tipifica como crime o ato de lhes prestar apoio. A designação de cartéis como organizações terroristas estrangeiras auxilia as autoridades a romper suas redes financeiras e envia uma mensagem clara. Os Estados Unidos não toleram o crime transnacional violento. Incentivamos nossos parceiros em todo o mundo a adotar medidas semelhantes. Ao designar os cartéis como organizações terroristas, salvaguardamos nossas comunidades. Não, vamos botar esse Designar os cartéis. Olha esse mapinha. Tá cheio aqui para cima, né? Não tá faltando? Esses xizinhos são os cartéis que eles já designaram. Vocês não acham que tá faltando xizinho? Como organizações terroristas. Esses são os que já designaram. América Central inteira. Não tá faltando uns xizinhos assim? Esse balãozinho vermelho com xizinho branco embaixo? Guardamos nossas comunidades, apoiamos o comércio legítimo e fortalecemos a segurança do hemisfério. E aí eu digo o seguinte. Os americanos gravam um vídeo coincidentemente, para conscientizar as pessoas sobre a designação como organizações terroristas, com a mulher falando português. Respondam no chat qual é o único país das Américas que fala português. Não há muita coisa que você precisa. Já mencionei aqui sobre o alerta que foi dado ao Banco Central, já falamos longamente sobre isso. Mas se você acha pouco, eu sempre falo, haverá sinais. Vejam, por exemplo, Darren Beattie, aquele mesmo, o oficial do Departamento de Estado responsável pelo Brasil e cujo visto o Lula rejeitou. Onde estava Darren Beattie ontem? Ora, se reunindo pessoalmente com o presidente que destruiu os cartéis de drogas em El Salvador e hoje é o presidente mais popular do mundo, é o líder mais popular do mundo, que é o presidente Bukele. E ainda publicaram um post dizendo como El Salvador é bonito, é seguro, está prosperando, tinha sido uma honra estar com Bukele, que é responsável por tudo isso, etc., que nunca a relação entre os dois países esteja tão forte. Esse foi o cara que o Lula não deixou entrar no Brasil. Tá muito claro de que lado está o regime. Por isso que eles me censuram. O lado do narcotráfico. O regime está do lado do narcotráfico. Ora, vejam a notícia que saiu agora há pouco. Que todos os influenciadores presos na Operação Narcofluxo foram soltos. O tal do MC Ryan, o Posê do Rodo, o dono da Choquei, brother da Janja e do Lula,
todos soltos. E vocês querem? Vocês acham que vocês vão me calar? Vocês acham que eu vou parar de falar disso? Enquanto eu estava na Jovem Pan, vocês ainda tinham algum controle do departamento jurídico me proibir de falar. Aqui, Paulo Figueiredo Show, porra, uma banana para vocês. Eu vou, todos os programas, eu vou continuar mostrando as ligações do regime brasileiro com o narcotráfico. Não adianta censurar o Paulo Figueiredo, não. Porque eu disse, não vai ser só aqui. A gente vai ter ações, esse assunto já furou a bolha. Não adianta vir com, censurou um postzinho, enfia a censura no fiofó. Eu não sou Madeleine Asco, não, que recebe uma cartinha da UGU e tem um faniquito. Não pode me censurar à vontade. Quantos perfis eu já não criei? Essas coisas não funcionam contra mim, não. Pode enfiar no toba. Esse vai ser um tema central do Paulo Figueiredo Show. Não adianta tentar intimidar o Flávio, não, porque será um tema central da campanha presidencial. Vai ser uma discussão nacional e, se eu for bem sucedido, para a glória de Deus, vocês não vão conseguir parar essa designação. Vamos botar vocês na posição de defender, sim, organização criminosa diante da população brasileira. A gente vai mostrar quem vocês são. Então, essas arminhas de censurar de 2022, isso não funciona mais. Por isso que eu peço para as pessoas, você que está em casa, apoie o trabalho, se você achar que tem que apoiar, mas baixe um VPN. Porque da minha parte a informação vai chegar. Agora, você tem que assumir a responsabilidade de que você não seja alvo de censura, não eu. Eu vou continuar falando. Aqui nos Estados Unidos, todos os perfis que estão censurados para vocês, para mim, aparecem normalmente. Por isso que eu falo, baixa o VPN, tem Proton VPN, falo sempre em todo o programa. Ou você quer alguém que fale as coisas como são, realmente, de verdade, sem filtro, ou vocês vão ficar aí na narrativa permitida. De gente que nunca nem tem as contas bloqueadas. Eu sempre falo, quer saber quem é sem filtro e quem é com filtro? Veja quantas ordens de censura a pessoa sem filtro, a galera sem filtro já recebeu.